Seja muito bem-vindo ao quarto episódio da Gestão 360. Hoje o tema posso garantir que é impactante. Vamos falar de uma liderança 360, mas para você dar o seu giro completo, esse ponto de partida tem que ser a autoliderança. Ela é a base, ela é o alicerce para o seu sucesso empresarial. Aquele dia que você começa 8 horas da manhã na sua jornada empreendedora, que você se depara com o seu funcionário de sua confiança pediu conta, os seus boletos não param de chegar, a sua tratativa com seus clientes estão sendo frustradas. E o que você faz com todo esse saldo, com toda essa carga negativa que empreender infelizmente, às vezes traz para gente essa sobrecarga, esse peso dentro da sua liderança, pode ter certeza, está corroendo a sua capacidade de se projetar naquele viés que um dia você decidiu para empreender. O seu lucro e a sua liberdade estão sendo sacrificados. Hoje eu vou dividir esse episódio com os meus companheiros, doutor Fabiano. Obrigado, sejam bem-vindos aí, obrigado pelo convite, estou sempre aqui participando, né, trazendo as nossas estratégias, trazendo o nosso conhecimento. Eu gosto de trazer muito a questão prática, né, nós temos a questão da prática e da gramática. O que vale mais? É o que eu falo. O conhecimento, sim, ele está nos livros, mas ele também está no dia a dia, onde eu aplico, onde eu faço, onde realmente as coisas acontecem. Por quê? Estratégia falada é uma coisa, estratégia aplicada é outra coisa completamente diferente. Com certeza. E divido também aí o nosso episódio com a Maria, nossa consultora, a expertise dentro aí da segurança e medicina do trabalho. Como que vai ser esse episódio, Maria? Vai ser maravilhoso. Construtivo, bastante. Nós vamos iniciar com a pedra angular no pilar da liderança, que é a autoliderança. Você, empreendedor, tem que se ter a percepção que tipo de liderança você exerce. Mas não tem como você falar em inspiração se você, na verdade, não entende o que você está exalando. É nesse transpirar da sua projeção no ambiente de trabalho que vai, de fato, te dar uma longevidade empresarial e a lucratividade. E eu vou começar esse bloco, a gente vai conversar um pouquinho sobre a autoliderança, e eu vou trazer aqui, ó, o primeiro pilar, né? Aqui é interessante a gente perceber que dentro do conceito de autoliderança, a neurociência já explica muito bem isso. Existe a autorregulação. E ela é o alicerce essencial para, de fato, você desenvolver essa liderança sobre si mesmo. E aqui eu quero perguntar para o Fabiano, ele como advogado, que aí tem convívio nas relações aí com empresários, como ele observa a autoliderança e o impacto direto na saúde da empresa. Existe uma correlação entre os líderes que se percebem como líderes e exercem isso em si, e isso de fato impacta dentro da sua organização? Você percebe que isso acontece? As pessoas que têm uma maior percepção, uma maior consciência de que a liderança começa por ela, têm maior influência sobre o meio? Olha, com certeza, eu não tenho dúvidas disso, porque liderar não é. Tem aquele ditado, né, que é faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, né? E a gente precisa entender muito bem essa questão dessa dinâmica. Por quê? Porque eu também lidero pelo exemplo. E, na verdade, a questão da liderança, eu não consigo exercer ela só pela fala. Na maioria das vezes, eu tenho que exercer também por outros meios de comunicação. Quais sejam a linguagem corporal, aquilo que eu estou fazendo, o exemplo que eu estou deixando, como é que eu realmente me comunico. Eu falo ou eu faço? E é importante aí, tem muitos líderes que não querem passar, porque tem várias coisas aí. Primeiro, ele pode, de repente, entender que não quer transmitir o conhecimento. Nós temos esse tipo de líder que ele prefere ele mesmo fazer e não quer passar para ninguém.
Nós temos aquela pessoa que ela não quer passar para o outro, ela não quer ensinar, porque ela é tão perfeccionista, e ela acha que os outros não vão fazer como ela. Nós temos o outro tipo de líder, como eu já vi também, que ele prefere falar, olha, até eu ensinar, até eu mostrar como que é mais fácil eu ir lá e fazer. Só que veja bem, o líder é aquele que dá o exemplo, o líder é aquele que ensina, o líder é aquele que inspira a trajetória. Agora, como é que eu vou ser exemplo, como é que eu vou inspirar, como é que eu vou ensinar, se eu realmente todas as vezes eu vou lá e eu mesmo faço? Então, isso é de suma importância dentro das empresas, dentro das organizações, dentro dos negócios. Que a liderança seja, de fato, um modelo de negócio que você aplica no dia a dia na sua empresa. Exatamente. A gente vê hoje, escuta muito falar esse termo, né? Uma liderança que inspira. E quando a gente vai pela questão do inspirar, na verdade, a gente tem como ponto partido que o outro vai estar percebendo. Mas quando eu me referi à questão do exalar, é você ter percepção, eu, Patrícia, tenho a certeza, estou garantindo que está saindo de mim. E a hora que você tem um controle sobre o que sai de você, de fato, você pode dizer se você está inspirando ou não. E isso, muitas vezes, é difícil dos empresários terem essa compreensão por exatamente querer esconder essa fragilidade. Porque para você se desenvolver, você tem que ter um encontro íntimo com você. E muitas das vezes, a gente foge desses encontros. E é mais fácil a gente projetar isso para o outro. E aqui eu deixo uma questão aí para a Maria, né? Ela, como consultora da segurança do trabalho, como você acredita que a disciplina pessoal do líder pode impactar na segurança da organização? A disciplina do líder, eu falo que ele já vem dos próprios donos. É o que eu vejo muita dificuldade da parte da liderança, é que os donos passam a responsabilidade para eles, mas automaticamente eles também tiram, não respeitam a liderança. É o que eu vejo sempre no chão de fábrica. Porque é o que eu falo, gente, funcionários e os líderes, eles seguem os exemplos que existem dentro das empresas. Não é punindo, não é falando com eles o que é certo, o que é errado, e o próprio dono não está fazendo o que é certo. E o que acaba acontecendo com os líderes, eles acabam desanimando também. Então, o que você vê muito, e é muito, muito mesmo dentro das empresas, é o pessoal, principalmente os líderes, né? Você vai conversar com... Porque eu tenho muito contato com eles, né? Com os funcionários. Aí os funcionários falam da liderança. Aí a liderança, você vai também falar com eles, que é o que eu falo, né, gente? Vocês têm que começar a peneirar o que vocês veem e o que vocês ouvem. Não adianta ser esponja e ficar absorvendo. Porque eu falo que o líder, ele parece como é que fala? Um escudo aqui, né? Vem aqui o dono, bate. Aí vem os funcionários, vem aqui e bate. Imagine esse cara, como que fica a cabeça deles. Então, que nem NR1 que entrou, a liderança que deve receber os treinamentos, principalmente terapêuticos, para aguentar o baque dentro das empresas. Porque além deles aguentarem dos donos, porque os donos vêm com suas fragilidades, vêm com suas dores também. Com as suas metas, né? E as cobranças excessivas que vêm também dos líderes, aonde vai refletir lá no chão de fábrica. Entendi. Perfeito. E essa dificuldade, né, de se desenvolver, né, como líder, você se perceber como líder, tem uma frase que eu gosto bastante e ela é bem intrigante, a gente vai comentar um pouquinho ela, né? A empresa, ela é um reflexo ampliado do mundo interno do líder. Então, antes de propriamente pensar no colaborador, você tem que ter o cuidado com a sua clareza mental. Olha isso, o impacto disso, né? Porque, no fundo, sempre será de pessoas para pessoas. Você, enquanto dono de empresa, você quer atingir o seu cliente final, você quer vender o seu produto, o seu serviço. Mas entre o seu querer, de fato, acontecer a venda para um cliente final, você sempre vai estar passando por pessoas, começando por você. O que a gente pode extrair dessa frase? Você, especialmente a Maria, que está lá no chão de fábrica, tem um contato direto com a liderança, a gente, como advogada, a gente vê o resultado final, e deu ruim, né? Então, você que está lá no meio, onde as coisas estão acontecendo, você acredita que o dono da empresa, ou o supervisor, o gerente, eles têm a consciência de que aquele ambiente está degradado, muitas vezes, por um tumulto interno?
É muita falha na comunicação dos líderes, principalmente, que eles, como que eu posso dizer a palavra certa? Eles acabam se bloqueando, né? Porque é uma carga que o dono coloca para o líder, né? Muitas vezes o dono da empresa, eles analisam aqueles funcionários que se destacam mais, é o que eles fazem, destacam mais, e acabam colocando a liderança para aquela pessoa. E talvez não é aquela pessoa certa para ser o líder daquela empresa. Eu tiro, por exemplo, uma fábrica que eu fui fazer visita, e o dono da empresa falou assim: Maria, eu não aguento mais cuidar da minha empresa. Eu falei: mas seu gerente? Ah, mas ele não faz o que é certo. Eu falei: tudo bem, mas você já procurou dentro da sua empresa alguém que possa fazer isso para você? Ele parou para pensar. Ele Entendi. parou para É, pensar. porque às vezes precisa entender, né? O líder é líder de verdade, É. porque às vezes não é porque a pessoa se destaca um pouco que ela E sabe realmente fazer ela todos tem, os serviços. que ela Não é sabe, isso. Ele né? tem que saber lidar com as pessoas que estão lá dentro. Exato. É isso que Ela ele tem precisa que de ver. outro conjunto de habilidades, né? Então, Precisa de mas não várias. tem, é esse o contexto. Eu não consigo lidar com o outro se eu não consigo lidar comigo. A partir do momento que eu desenvolvo essa capacidade de lidar comigo, ou seja, fazer a minha própria gestão, lidar com o outro vai ser uma consequência natural. É o autoconhecimento também, né, Paty? Isso O daí, né? autoconhecimento, Tem que ter o exatamente. Você autoconhecimento. tem que ter a percepção daquilo. E você tocou num ponto importante, a comunicação. Por que que a comunicação é um elemento tão frágil dentro das organizações? Porque a todo momento a gente tem pessoas que têm dificuldade de escuta. Então, às vezes, até tem o diálogo estabelecido, mas é aquele diálogo assim: eu vou falar algo mais esperando que você me diga o que eu quero ouvir. E não, de fato, a que a gente chama da escuta ativa. Entender o movimento em relação a você. Eu quero acolher você, mas a partir da sua perspectiva. Só que isso é muito difícil de acontecer porque você precisa ter uma clareza muito grande dentro de você para você aceitar. E não só isso também, eu vou além, né? Eu falo que, por exemplo, nós vamos entender a questão da vocação. A pessoa tem vocação para ser aquilo que realmente você quer. Eu já tive um funcionário lá no passado, né? Quando eu tinha uma empresa de jardinagem, só fazendo um parênteses aqui, eu tinha um funcionário que trabalhava comigo um tempão. E o que que eu fiz? Vendo que ele era uma pessoa que ele não faltava, ele é um cara que todo mundo gostava dele, ele é um cara que educado, a gente conversava. O que que eu fiz, Maria? Eu peguei, subi ele de cargo. Ele trabalhava lá na parte da jardinagem. Eu falei: olha, você não vai trabalhar mais com jardinagem. A partir de agora você vai ser o apontador. O que que é o apontador? Você vai ficar anotando o que que o pessoal vai fazer, o que que Sim. tem que fazer, ferramenta que tem que usar, se está trabalhando correto, se não estava. E o que que aconteceu? Esse cidadão, esse trabalhador, trabalhou uns 20 dias assim, que era um serviço melhor, ganhava mais. No final lá de uma determinada semana, segunda ou terceira semana de trabalho, ele me chamou e falou assim: Fabiano, eu preciso falar com você um minutinho. Falei: pode falar. Ele falou: viu, ou você me volta eu para a função antiga, ou você pode me demitir. Nossa, Eu não vou ficar mais na empresa. Mas olha que interessante. Eu achei bacana isso, porque ele falou: eu não tenho vocação para ser líder. Eu não já tenho vi pessoas vocação. falando Então, isso. às vezes, a pessoa. Porque muita gente quer, porque a pessoa acha o seguinte: ah, o líder não faz nada. Na cabeça do líder, ele faz tudo. Na cabeça dos outros, o líder não faz nada, só manda. Sim. Não sofre a pressão, como você acabou de falar aqui, que muitas vezes ele sofre a pressão do trabalhador e também sofre a pressão do Eu falo pessoal que o da líder é o empresa. escudo. O líder é um É o escudo. escudo da Excelente a empresa. sua colocação. Mas às vezes precisa entender como é que ele chegou nessa liderança. Ele teve preparo, ele tem vocação, ele quis ou ele foi alçado àquilo? Sim. Existe uma diferença muito grande entre você realmente querer e alguém te colocar num lugar e de repente por ser uma parte às vezes até hipossuficiente dentro da empresa, você acaba aceitando uma coisa que você de repente não tem nem vocação. Porque quando a gente fala da liderança, ela pressupõe, além do conhecimento técnico, o conhecimento de comportamento, né? Você vai lidar, na verdade, muito mais com questões comportamentais do que propriamente uma questão técnica. E esse é um erro muito assim comum dentro das empresas. Você pega o melhor funcionário do domínio da técnica e põe ele na liderança. E daí você perde o funcionário da técnica, né? Porque é difícil fazer essa volta, né? Normalmente as pessoas não aceitam voltar para o estado anterior, porque não vai reconhecer que tem uma inabilidade, ou seja, uma ausência de comportamentos para ser um líder. Então, ou seja, é o cenário
Perfeito para um Mas é sucesso, importante, né? é importante destacar aqui que existe ferramentas, né? Que a gente, inclusive, tem essas ferramentas que você faz uma verificação da aptidão da pessoa, se ela está apta a receber aquela promoção ou aquela alteração de cargo, né? Então é importante o empresário saber disso, que não é só olhar e imaginar que aquela pessoa vai se dar bem nessa área, né, Maria? Existe Não. treinamento próprio para isso, né? E outra coisa que eu falo que é muito importante as empresas mudarem a cultura dela desde o dono até o líder, porque é o que a Paty sempre fala e bate na gestão 360 sobre a organização da empresa desde o momento que faz a admissão. Quais são as regras que a empresa tem internamente e se o líder vai ter força e poder por aquilo. Porque, queira ou não, quem está diretamente com os funcionários é a liderança. Os donos não, é os líderes. Então, os líderes que vão verificar se aqueles funcionários estão fazendo as coisas de acordo ou não. Outra coisa que eu vejo batendo muito aí fora é o favoritismo. O favoritismo dentro das empresas que a gente pega, que o líder vê que aquele funcionário trabalha direito, não falta, não traz nada e que aplica as metas lá e continua. Ele vai lá, é a favor aquele do que aquele que não faz nada, ou traz muitos atestados. Favoritismo também eu não concordo, porque acaba você diminuindo psicologicamente aquele funcionário. E aquele funcionário desmotivado, ele não vai trazer, não vai agregar nada de positivo para uma empresa. O líder não pode misturar. Eu falo que ele não pode misturar. E o que eu vejo está tendo muita mistura sobre isso. Então, por isso que eu falo que a Paty sempre fala e bate, ela tem toda a certeza das empresas arrumarem a casa desde o início, o processo dela, como que é feito e as regras da casa. Que aquele funcionário que entrar e também dá os plenos poderes para o líder, porque o líder é para isso também. Não é? Não é ele que resolve os problemas? Aí não adianta nada ele ir lá no chão de fábrica para resolver o problema, aí ele fala uma palavra, o dono vai lá e fala outra. É tirar a autoridade dele. Você colocou um ponto importante, né? O favoritismo, né? Fazendo um recorte aqui do nosso tema. Eu, uma vez, atendi uma empresa e ele, né, lá nas entrevistas com os colaboradores, eles colocavam muito essa palavra, né? Que o patrão Mas tem fazia favoritismo. privilégio. Sim. E a hora que eu fui conversar, fazer a entrevista daí com o dono, na verdade, na cabeça dele, era exatamente isso. Ele reconhecia as pessoas que, de fato, se comprometiam mais. E eu falei assim, olha, a sua intenção ela é maravilhosa, só que existe um desvirtuamento. Não é assim que o chão de fábrica está entendendo. Mas por quê? Porque não existia uma comunicação e um objetivo, claro. Então, por exemplo, para você ter um reconhecimento aqui dentro da minha empresa, você tem que cumprir esses requisitos. Isso é você desmistificar o favoritismo, está acessível a todos. E daí você elencou, a Maria cumpriu, porque ela cumpriu isso. Eles Você está falando, tá você não sendo cumpriu feito. isso, faltou isso, faltou aquilo. Eu falei, mas qual que é o problema aqui? Falta critérios objetivos. E daí esse sentimento de injustiça, ele é terrível para o ambiente de trabalho. Sim. Eu falo que pior do que você não fazer uma coisa é você fazer e daquela atitude gerar injustiça. Dá uma desmotivação. E o que seria? Eu falei assim, a sua conduta ela é maravilhosa, a sua intenção é maravilhosa. Só que a gente tem que ter estratégia e tem que ter o caminho correto para perseguir. Porque tudo que o dono, né, o líder fala, ele tem um peso maior. Sim. Falei, uma coisa é os pares reconhecerem, outra coisa é quando a liderança reconhece. Então, quando a gente, já fazendo gancho aí para o segundo ponto da autoliderança, uma autoliderança consolidada, ela cria um ambiente psicologicamente mais seguro. As pessoas se sentem aí mais confortáveis para se posicionar. Porque quando a gente fala em liderança, a gente está falando de posicionamento. A liderança ela não pode ser omissa. Ela tem que literalmente demarcar território. E o primeiro território que a gente tem que demarcar é o nosso. Né? E aqui eu tenho uma questão vamos começar para o Fabiano, né? Muitos nós, né? Eu vou falar até por mim, né? Como empreendedora, a gente às vezes toma certas atitudes no impulso, né? Naquela coisa do sangue no olho, né? O coração fervendo. E isso, a gente, ainda mais nós que somos da área jurídica, a gente vê que isso, o resultado às vezes não é tão bom quanto a gente imagina. Você, dentro da sua expertise como advogado e também como empreendedor e mentor em gestão,
Como que você poderia dar aí de orientações de autocontrole para, de fato, você não reagir pelos impulsos? Ter uma certa racionalidade aí diante das decisões que você tem que tomar. O que você pode trazer aí para gente? É uma pergunta bem complexa, né? Essa questão do autocontrole, eu acredito que seja, penso eu, tá? Penso eu que isso já vem de berço, já vem de família. Porque tem a pessoa que é mais explosiva, tem a pessoa que fala sem pensar, e eu já fui muito assim. E até hoje, às vezes, a gente acaba falando, porque você Terapia. melhora, às vezes tem que ter até uma terapia. Muita Terapia. Porque é muita terapia, é muito conhecimento. Você precisa estudar muito, até para entender as pessoas. Porque como é que eu vou tomar uma decisão assertiva se eu realmente não conheço, de repente, a regra do jogo, eu não sei o que você está pensando, eu não sei o que o colaborador está passando naquele momento. São várias coisas. Nós tivemos um problema numa empresa que é o seguinte: olha, o funcionário A reclamando do B, mas espera um pouquinho. Qual que é a situação do B hoje? Às vezes está passando por uma dificuldade financeira, às vezes está passando por um problema familiar, um divórcio, um parente que morreu, uma perda de um amigo. Ninguém sabe o que está passando na cabeça das pessoas e hoje nós estamos vivendo nessa época. Então é preciso que a gente, antes de tomar as decisões, tente entender os motivos do que está por trás daquilo. E eu vejo que a maior parte das pessoas não pensa assim. A maior parte não age desse jeito. A maior parte vai no impulso, vai no supetão. A maior parte vai o que? Ah, não, do jeito que bateu, levou. Só que o problema é o seguinte: isso pode custar caro para a empresa. Isso pode custar caro para o seu negócio. Então, quando a pessoa hoje, quando um colaborador, um sócio, um parceiro vem falar alguma coisa para mim, eu tento, por exemplo, refletir, pensar primeiro, antes de falar. Se de repente eu não sei ou não sei o que falar naquele momento, eu falo, olha, eu vou analisar e depois eu falo com você. Eu preciso ter estratégias para que eu não caia na mesmice, para que eu não caia naquele jogo que depois eu não tenha como reverter a situação. E é muito fácil disso acontecer. E não só na vida empresarial, eu falo na vida familiar, nos negócios, num casamento. Uma palavra mal falada, de repente ela não volta mais. Sim, Precisa tomar muito cuidado com isso. tem que pensar. E aí, foi o que você falou agora há pouco, meu amor, que quando eu falo, eu tenho um peso. Uma coisa é um funcionário falar para o outro, ó, você não está trabalhando direito, hein? Hoje você não está rendendo. Outra coisa é eu falar para o colaborador isso. De repente, num ambiente, de repente, no meio de todo mundo, de repente, expondo aquele colaborador. Então, eu preciso entender que quando eu tenho, né, esse poder de gestão, esse poder de comando, não é toda brincadeira que eu posso fazer, não é com todo mundo que eu posso falar, não são todos os assuntos que eu posso tratar no meio de todo mundo. Por quê? Em razão da função de dono, em razão da função de gestor, em razão da função de liderança. Então, eu penso que antes de você entender essa questão só do autocontrole, daquilo que eu devo falar ou não falar, eu preciso entender de um conjunto de coisas, inclusive regras de etiqueta que a gente aprende em casa. Vamos fazer agora o conjunto de coisas. Quando você está no momento ali que você está tendo que tomar uma decisão e está impulsivo, então, na verdade, existem duas ferramentas que a gente chama visão submarino e visão helicóptero. A visão submarina é, de fato, você olhar para você. Isso você vai conseguir através da autorregulação. O que é autorregular-se? É você entender, no primeiro ponto, um controle emocional. Então, você precisa entender quais são os seus gatilhos, o que você percebe, que palavras que despertam, falando, parece que ela usou isso, aquilo ali, sabe? Quando a gente fala, nossa, me deu ranço. Você já ouviu falar do corpo fala? O corpo fala, Tem exatamente. um livro, né? Exatamente. Tem O dia vamos que dizer as assim, ele pessoas, explica, né? isso, o dia que as pessoas pararem para ouvir o seu corpo, Exato. vai mudar. Eu tenho um cliente, deixa eu só contar essa aqui que é interessante também. Eu tenho um cliente que, por causa de uma questão de uma raspadinha, que o cara chegou lá, uma coisa de 3 ou 5 reais, e o cliente falou um negócio para ele lá, ele deu a entender, o cliente deu a entender que ele estava tentando enganar o cliente, né? E ele falou que não, e o cliente começou a se exaltar,
E ele saiu lá do comércio dele, catou o cara e pega a bicicleta do cara e joga no chão e vou passar com o carro em cima. E depois ele me falou, doutor, na hora eu fiquei cego, eu fiquei como se fosse um... Ele falou, eu me senti como se fosse um monstro, sabe? Aquele negócio num filme que mostra aquela fera. Eu fiquei indomável. Só que analisa comigo, ele tem responsabilidade, ele tem uma empresa, ele tem um CNPJ, nós estamos falando de pessoas. Que exemplo que fica para os outros que estão ali? Sim. Então eu posso fazer isso com qualquer um? Se o meu patrão fez também, eu também posso. Será que ele vai fazer isso comigo também, o dia que eu errar aqui? Entende? Então, assim, quais são os gatilhos que isso desperta? Eu trouxe esse caso à tona para a gente entender que todos os atos e omissões, eles geram consequência. Aí eu tenho que pensar, bom, agora eu sou um líder, então agora eu não posso falar qualquer coisa, eu não posso fazer qualquer coisa, eu não posso me vestir de qualquer jeito. Por isso que eu ensino a regra dos 3 segundos. Como que é a regra dos 3 segundos? Todas as pessoas, quando eu vou fazer meus treinamentos, vou falar com os donos de empresa, vou falar com os funcionários, eu falo, nos 3 primeiros segundos, o que vir na sua mente, não faça. E tem Boa, uma boa. explicação. A neurociência ela explica muito bem Boa. isso. Esses 3 Sim. segundos que você está dando para o seu cérebro, você está quebrando um padrão dele. Porque a gente tem que entender, é por isso que a gente fala, é o controle emocional. A gente não controla a emoção, porque a emoção ela é consequência. Sim. A gente controla, vamos dizer, se é que existe essa palavra controle, pensamentos. E agora, estudando mais profundamente, a gente não controla os pensamentos, porque pensamentos são involuntários e são repetitivos e automáticos. Então, a hora que, para você quebrar essa vozinha que fica na sua cabeça, né, que a gente chama, eu até posso dizer que eu imagino que, sabe lá, quando a Eva estava sendo tentada, a serpente tagarela que ficava falando, isso daí são os modelos, são os nossos modelos mentais padronizados. A serpente de lá é o nosso pensamento. Exatamente. Então, como que você quebra esse padrão? Quando você dá um tempo. Isso eu falo muito para minha menina. A minha filha está numa fase muito reativa, né? E esse dia ela falou, mas quando eu vejo, eu já falei. Eu falei, então, esse quando eu vejo, a primeira coisa que vier na sua cabeça não é o que você pode falar. É os 3 primeiros segundos. Então você pensa assim, pensei e vou falar. Não é isso que eu vou falar. E isso é uma ferramenta da visão submarina. A hora que você volta para si e você fala, isso está me despertando sentimentos que não vai ser legal. E eu já vou saber que onde isso daqui vai dar certo. Porque se eu continuar nessa emoção, o meu comportamento reflexo vai ser esse. E isso é através do autoconhecimento. Um outro ponto que a gente tem que considerar, como que a gente começa, então, a neutralizar esses pensamentos automáticos, a hora que você tem a clareza. E não só isso, eu vou além também, eu estou pensando aqui numa outra coisa, você estava falando, eu estava refletindo, né? Tudo é isso, tudo é reflexão. Você estava falando, eu estava refletindo. Vamos pensar comigo aqui. Vamos pensar que nós, seres humanos, fôssemos como um celular. Qual é o drive que está instalado no seu celular? Exatamente. Quais arquivos eu consigo acessar? Será que eu consigo acessar algum arquivo se eu não tiver o drive correto aqui dentro do meu celular? Agora vamos fazer uma tradução, vamos pensar aqui uma conversão com a gente. Qual drive foi instalado na nossa mente lá atrás? Por isso tem que fazer um reset, né? Por isso que muitas vezes você tem que fazer um reset, um treinamento, buscar o conhecimento. Qual é o drive? Por exemplo, eu me recordo qual é o drive que eu tenho, qual é o drive, modelo mental que eu tenho de dinheiro, por exemplo, dos meus pais. Que era o meu pai falando, olha, o dinheiro não dá em árvore, dinheiro não se ganha fácil, dinheiro é sujo, não põe o dinheiro na boca, não fica pegando no dinheiro, como se o dinheiro fosse uma coisa ruim. Sim. E para você quebrar esse modelo mental, você precisa de muito conhecimento, de muita técnica, de muita dedicação, muita persistência, muita resiliência. E eu usei o exemplo aqui só do dinheiro, mas vamos falar em família, em trabalho, em ordem, em comando. Qual o comando que a gente está passando? E não é só o comando vocal, não é só a palavra. É um conjunto de coisas. Então é importante a gente saber disso. Qual o drive está instalado na cabeça dessa pessoa? Ou ela é vítima de outras vítimas também? E às vezes é ciclos que você tem que quebrar. São ciclos para você romper, por isso que é muito difícil você romper qualquer barreira.
Mas é importante você ter a clareza da onde você tem que começar. Porque o que eu sinto hoje, né, a gente conversa com empresários, tem boa vontade, tem boa intenção, mas não sabe como fazer, por onde começar. Mas não tem o Não conhecimento, tem o né? conhecimento. Então, você entender o passo a passo, o caminho que você tem que percorrer e a clareza desses conceitos é que vai te dar condição. Uma outra coisa que eu fiquei, quando eu comecei nesse processo de me despertar para a liderança, porque eu falo, eu não sou uma líder nata, eu fui uma líder treinada, desenvolvida e as habilidades e comportamentos, né? E competências, aliás. Então, esse processo eu entendi o seguinte, que o cérebro, ele está programado para duas atitudes. Ou é para você atacar, ou é para você fugir. E quando a gente fala em gestão de pessoas, atacar nem sempre é uma alternativa, aliás, não é, e muito menos fugir. Então, significa que o que vem lá da minha voz não é a primeira conduta que eu tenho que ter. Porque ou eu vou estar atacando ou eu vou estar fugindo. E quando a gente fala em gestão das pessoas, na verdade, o exercício é acolher essas pessoas, entender o que elas estão pleiteando, o que elas estão expondo e como eu vou reagir em relação a essa. Aí vem a questão da visão helicóptero. É como se eu conseguisse sair de mim e visse uma visão panorâmica. Esse processo em mim, a minha resposta automática seria essa. Mas isso vai dar essa e essa consequência. Então, eu tenho que caminhar por outra estratégia. E aí que eu falo da questão da intencionalidade. Então, como eu falei para você que eu estou revendo algumas coisas minhas, né, em termos de conduta de trabalho, em posicionamento, é exatamente por fazer esse movimento, o que faz sentido mais para mim nesse momento da minha vida. Porque a gente tem que entender que nós somos ciclos, né? Nós somos ciclos. O que fez sentido para mim há, sei lá, 1 ano atrás, 2 anos atrás, hoje não faz mais. E o que faz Só que sentido hoje, talvez talvez daqui a amanhã. pouco não vai fazer mais. Só que se você não fizer essa revisão com você mesmo, eu falo que é essa tratativa de olhar para dentro e olhar você de um espectro, de uma visão mais amplificada, é o que vai fazer você ficar repetindo padrões, mas padrões que não vão te trazer mais resultados. Pode ser que lá atrás trouxeram, mas que hoje, já pelo modelo da sua vida, pelo momento que você vive, não faz mais sentido. Sim. E eu vejo assim muito isso que eu falo que a menopausa ela me trouxe vida, né? Hoje eu posso testemunhar que existe vida após a menopausa, porque uma questão que a menopausa trouxe para mim foi a indisposição, a falta de energia. Então hoje eu dou muito valor para a energia, muito mesmo. E inclusive a gestão da energia, ela é um processo da autorregulação. Então, se eu quero fazer a minha autogestão, a minha liderança comigo mesmo, eu tenho que fazer a gestão da minha energia. Se conhecer. Se conhecer, entender. aquilo que me fortalece, aquilo que me energiza e aquilo que é o valão, que é o ladrão, que só vai tirando de mim, só vai tirando de mim, chega no final do dia, não tem mais nada. E eu chego na minha casa, eu tô morta, eu tô acabada, o que que eu vou fazer? Ou eu vou continuar trabalhando, ou eu vou dormir. Ou eu vou ficar literalmente de corpo presente, mas minha cabeça sabe Deus onde. Então, você entender que esses pontos são importantes é o que vai te dar garantia. E você só vai conseguir fazer isso, que daí acho que é o quarto elemento, sem sombra de dúvida. Esse é bem complicado da gente fazer, que é a disciplina. A gente tem que ter disciplina, tem que ter rotina. E é uma rotina que favoreça essa autogestão, essa autoliderança. E o que normalmente a gente faz com as nossas rotinas? Não tem rotina, né? A gente vive aí a obra do acaso. Conforme vai aparecendo incêndio, você vai apagando, você vai apagando, vai apagando. Mais uma vez, chega no final do dia, que conta que você tem? Só energia desgastada. Então, a hora que você compreende que é esse processo que você tem que vivenciar e enfrentar, de fato você está canalizando para fazer a gestão. Agora, me diga, depois de tudo isso feito, fala sério, lidar com o próximo não vai ser uma consequência natural? Vai, É o que eu espero, né? lógico que vai. Agora, disciplina para mim é uma das coisas mais inteligentes, mas uma das coisas mais difíceis que tem pra gente É conseguir. desafiador? Muito, Disciplina é desafiador. muito.
Porque é você permanecer, é você persistir, é você resistir. E por que que é tão difícil você manter uma disciplina? Porque o teu cérebro, você está lutando contra o teu cérebro, é uma coisa muito difícil. E o cérebro, ele não quer gastar energia. Não. Ele não quer gastar energia, né? Até essa semana a gente estava conversando com essa filha, né? Abrir um parênteses aqui, e ela falando, porque eu vou numa festa, não vai dar certo, não vai ter gente legal lá. Falei, você já estabeleceu isso para você. E olha que interessante, quando você chegar lá, o teu cérebro ele vai procurar coisas que se comuniquem com aquilo que você já estabeleceu. Então você vai chegar lá, você não vai ver ninguém legal, o papo não vai estar legal, o ambiente não vai estar bacana, boa, a comida não vai estar boa, a o música som vai estar alta. ruim, e o teu cérebro não precisa gastar energia para falar, não, olha, realmente você errou. Para convencer no contrário, gasta energia. E olha que interessante, né? Então, a dedicação, ela passa por essa linha aí que a gente chama de, é uma linha até, não vou dizer tênue, é uma linha muito bem demarcada, que você tem que persistir e lutar contra o seu cérebro. É por isso que muitos projetos, muitas pessoas, muitas empresas, muitos negócios, muitas sociedades começam e terminam rápido. Por quê? Porque você precisa de uma disciplina. A constância, né? Você precisa de constância, você precisa de resiliência. De frequência. E a maior parte das pessoas e o nosso cérebro não está disposto a isso, né? Por isso que a academia é um problema. Você vai 2, 3 dias, aí no quarto dia já está chovendo, você fala, hoje eu não vou, porque o teu cérebro quer ficar ali, viu? Fica aqui, né? Eu não sei. Fala, Maria, o que você pensa sobre a disciplina? É difícil? Você consegue manter? Muito difícil a disciplina. Mas você se dá bem ou não? Quando você coloca um negócio na cabeça, você vai até... Quando eu coloco uma coisa na cabeça, eu vou até o final. É. Eu brigo com o meu cérebro todos os dias. Mas tem que brigar, mesmo que ele não queira. Tem que falar com ele, sozinho, entre você e ele. Fala assim, meu filho, aqui sou eu que mando, não é você. Olha, interessante. Eu falo isso, mas isso eu falo olhando pro espelho, tá? Uhum. Porque aí você vê sua imagem e ele reflete. Porque eu falo assim, tudo que você olha e ouve, a reflexão é diferente do que você só falar. Não sei se tem um livro que eu já li, que eu não vou lembrar o nome lá, do homem, daquela glândula que a gente tem aqui atrás, que eu não vou lembrar também o nome, tá? Esquece, que sobrenome eu tô ruim para lembrar. Então, eu faço isso direto. Então, tudo que eu vejo, eu olho, né? E eu ouço, eu falo, verbalizo, aí sim meu cérebro começa a mudar, a entender. Diferente de você falar só e sem você ou só pensar, ver. Ou só pensar, por exemplo. É que nem por isso que eu falo, ambientes, muda quando você está nos ambientes. Então é ambiente certo, pessoa certa, lugar certo. Por isso que você olha, porque seus olhos é a luz que entra dentro dessa glândulazinha que está lá no fundo, que faz a conversão para o seu cérebro, que manda os sinais, né, dos neurônios que a gente fala. Estuda para você ver, é neurociência, para você ver como que é legal. É que eu não tenho não tenho muito tempo para ficar estudando, mas o pouquinho que eu tenho, eu gosto de ficar vendo. Sim. Isso me ajuda bastante, tá? E assim, é que você, quando você olha no espelho, você está trazendo o que é abstrato para o seu concreto, né? E o cérebro, ele entende melhor aquilo que a gente que é palpável, né? Vamos dizer assim, é o que né? ele enxerga. Exatamente o que ele enxerga. É diferente de ele no processo não, né? Então ele é muito do real. E por isso que quando o Fabiano deu o exemplo da nossa filha, a festa não vai ser legal. Ele vai procurar o real, não vai ser legal. Né? Ele vai simplesmente Você já determinou seguir. isso, né? Você já determinou. E ele não quer te confrontar, né? Ele vai ser seu amiguinho. Então, uma coisa que me ajudou bastante quando eu entrei nesse processo, eu personifiquei tudo que é ruim na minha vida no doce. Então, assim, briguei com o Fabiano, foi por causa do doce. Minha filha não me obedeceu, foi por causa do doce. O cliente não me pagou, foi por causa do doce. Porque o doce, para mim, ele é o meu pecado capital. Eu comia doce todo santo dia. Então, assim, viver sem doce, para mim, era quase que impensável. Não existia essa possibilidade. E a hora que eu comecei a trabalhar isso comigo, e é lógico, daí eu fui vencendo as batalhas em relação ao doce, e internamente eu tô colocando o quê para mim? Que eu posso o que eu quiser. Se eu venci o doce, e veio até uma vez, eu estava num treinamento e colocaram um pudim. Aí a frase era tipo assim, se você perde por um pudim, para quem você vai ganhar, né? E eu perdia muito fácil por um pudim. Era 2 segundos olhando para ele, que era o pudim. Então, a hora que eu comecei a personificar que as minhas batalhas seriam vencidas a partir do momento que eu vencesse o doce, gente, sem brincadeira. Você vence qualquer coisa. Vence qualquer coisa. Qualquer batalha.
Porque essa é a minha batalha interna. Né? Lógico que tem muito mais batalhas muito mais difíceis do que propriamente não comer um doce. Mas você dá carga para aquilo. Então, até para eu desmistificar, briguei com o Fabiano, me desentendi com ele. Olha o peso emocional, é o doce. O doce que é o problema. Porque o que eu fazia? Eu brigava com o Fabiano, precisa de eu comer um docinho, né? Acabei de brigar, precisa acalentar meu coração. Vai lá e come o doce. Então, foi a estratégia que eu utilizei que deu certo comigo. Que para você é o quê? Você olhando todo dia para o espelho, eu vou lá, eu vou fazer meu exercício, eu vou. Eu olho pro espelho. E você ainda estabeleceu uma técnica bem interessante, por exemplo. Eu vejo que nas caminhadas você utiliza para produção de conteúdo. E você não falou aqui que você adora esses momentos que você está conversando? Então você fez. Eu falo. Isso eu falo que são as pequenas recompensas. Quando você tem uma tarefa muito grande e algum resultado muito grande, você tem que fazer essas mini recompensas para te dar fôlego de chegar até o final. Então, essa é uma estratégia neurologicamente bem eficiente, validada, né? viu? Porque eu estou fazendo isso. Parabéns, parabéns. Pelo contexto da minha saúde, agora eu falo da pessoa física, tá? Saúde física. Pelo contexto da minha saúde física, que eu estou vindo desde o ano passado, fazendo vários exames para detectar o motivo da minha anemia, e você escutar de um médico e falar assim, como que você aguentou tudo que você está fazendo nessa situação? Olha entendeu? Só. Então, assim, é uma luta interna todos os dias. É um momento que você fala assim, nossa, Deus, eu não acredito, tem que levantar, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Aí todo mundo sai de perto, eu me levanto, eu vou pro espelho, não, você consegue, você vai, levanta a cabeça. E você entender aquilo que te motiva. O meu, eu tenho muita dificuldade para treino, né? Acho que é mais fácil eu cair do doce do que ir treinar. E uma das dificuldades que eu tenho em relação ao treino é fazer as benditas dos cardios, né? 40 minutos na esteira, gente, aquilo ali pra mim é uma tortura sem fim. Você não acha nenhuma estratégia Então, boa? daí foi que eu adotei os áudios. Como eu gosto de estudar, então é o jeito que eu encontrei. Então eu fiz, até então eu gostava de ler, daí na esteira não dá. Então hoje eu tenho, você vê o que é o hábito, né? Hoje eu gosto muito mais de ouvir audiobook do que propriamente folhear um livro. Eu leio ainda, mas o audiobook ele passou a fazer parte da minha vida para eu poder aguentar a esteira. Eu prefiro então, são as estratégias que você vai utilizando como meio de fato, acessar o melhor de você, porque está ali dentro de você, é disponível. Só que muitas das vezes, o que é naturalmente, igual o Fabiano falou, é uma vocação. Tem gente que tem vocação, né, que nasceu com isso. O Fabiano ele tem muito mando. Um dia o pai dele falou assim, nossa, eu fiquei observando você, hein? Todo mundo empurrando o carro e você só falando, põe a força ali, põe a força lá. E, de fato, tinha 10 empurrando e só ele que não estava. E o pai dele só observando. Mas eu estava coordenando, né? Estava coordenando, né? Então, essa fala assim, o líder não trabalha, porque já falaram isso para ele. Então, assim, isso ele tem naturalmente. Eu não, eu tive que me treinar, eu tive que me desenvolver. E foi utilizando da estratégia de acessar o que melhor combina comigo, que de fato me preenche o coração, mas que também traria um resultado. Porque, afinal das contas, hoje é o que a gente fala, não é só mais a questão da Patrícia e do Fabiano. Hoje tem 15 pessoas, 15 famílias que dependem da gente. Então, fazer o exercício de você falar, não, vou lá dar o meu melhor, é fazer feito. Não tenho vontade. Vai sem vontade mesmo, mas tem que fazer. E isso vai te trazendo cada vez mais essa consciência. A gente está caminhando para o final, vamos aí para as últimas considerações. E eu queria trazer um dado, vamos falar, uma fala jurídica, né, que ela tem muita relevância para o tema. Nós que trabalhamos com litígio, ou seja, já deu problema na justiça, o que a gente percebe? Que muitos dos casos que vão parar na justiça, eles são oriundos de conflitos não resolvidos por conversas. Então, ou seja, a liderança, ao não enfrentar as conversas difíceis, pôr a sujeira embaixo do tapete, lá na frente vai ser revertido em prejuízo para a empresa. Então, acho que a gente passou da hora de começar a se preocupar com esse desenvolvimento dessa liderança. E, igual a Maria colocou muito bem, a NR1 ela está praticamente toda em cima da liderança, ou o sucesso dessa lei ou o fracasso está nas mãos da liderança. E você entender que essa liderança ela começa
por você. É a autoliderança, a autogestão que de fato vai impactar, vai inspirar e vai dar o exemplo aí para a sua organização. Exatamente assim, né? Exatamente isso. Eu percebo que muitos dos conflitos, né, não estão relacionados diretamente ao direito. Claro que caiu lá na mão do advogado, o advogado vai daí buscar tudo aquilo que realmente aconteceu no decorrer do contrato de trabalho. Mas a maior parte viu? Poxa, eu fui demitido, não olharam nem na minha cara, eu entrei, fui mandado embora pelo WhatsApp, fui dispensado por telegrama. Quer dizer, é uma coisa, isso é incomum, isso é desumano se for analisar bem, porque, pera um pouquinho, eu não contratei uma pessoa por telegrama, como é que eu vou demitir uma pessoa por telegrama? Tem que explicar, eu tenho que dar até a chance dessa pessoa falar, olha, existe um procedimento que a gente chama, até na hora de você dispensar uma pessoa, existe um procedimento, você tem que vir alertando ela. Olha, o que está acontecendo com o seu desempenho aqui na empresa? No que eu posso te ajudar? Por que você não fez isso? Por que essa tarefa que eu já te expliquei várias vezes você não está desempenhando? O que é? É a máquina? É você? São os companheiros? É alguém que não está deixando? Você está distraído? O que está acontecendo? Então você vai emitindo pequenos alertas. Porque vamos pensar comigo, uma pessoa não perde a carta de uma vez. Não. Ah, não, eu estacionei numa vaga errada ali, eu já vou perder a carta. Não, ela toma uma multa, ela toma 2, ela toma 3. Quando chega uma hora, a pontuação estourou o direito dela dirigir. A carta dela é cassada. Então vamos pensar, nós temos que analisar isso. E lá na justiça, lá na frente, porque é aquilo que a gente fala aqui, a gente ensina, o advogado ensina, mas o juiz aplica a lei. Apresenta a conta. O juiz vai te apresentar a conta. Então é importante que você, empresário, saiba como é que... O que está acontecendo dentro da sua empresa? Eu penso nisso. Ser líder é isso, é entender o que é que está realmente acontecendo. Porque no fim não se trata de CNPJ, no fim se trata de pessoas, no fim se trata de pai de família. É o que eu falo quando acontece um acidente dentro de uma empresa. Às vezes você está tirando da pessoa um sonho. O cara queria ser soldador, o cara queria ser motorista, ele sempre quis aquela função, porque era a função do pai, era a função do avô. E, de repente, ele, por um acidente, por uma inabilidade, ou por falta de segurança, ou por falta de EPI, ou por falta de treinamento, ou por culpa exclusiva da vítima, acontece alguma coisa. Não está relacionada só ao acidente, está relacionado a um sonho. Quanto vale um sonho? Quanto custa? E eu preciso entender isso. Isso mesmo, a mudança de cultura já começa desde os donos. Porque a gente dá o treinamento, né? Nós estamos aqui, né? Mas é que eu Como é que a gestão 360 está aí para dar treinamento, né? Tem que começar realmente dos donos. Esse tal de favoritismo tem que acabar. Eu falo para você que a hora que acabar com o tal do favoritismo dentro das empresas, com as pessoas e começar a olhar diferente para elas. E eu falo que o favoritismo ele é super simples para acabar. Ele é simples, só que ele tem que ter estratégia. Sim. E a hora que o dono perceber isso, que ele tiver acesso, só que é o que eu falo, né? A gente tá falando de questão jurídica. Jurídica é consequência. Na verdade, tem um passo antes, que é a gestão. E hoje, assim, a gente vê, né? Até a gente estava conversando antes de começar, o empreendedor, ele só é empreendedor, ele não se profissionalizou. E hoje já não dá mais para ficar nesse amadorismo. Permanecer no amadorismo é um custo muito alto e a justiça está aí, né? A justiça está aí, a informação está aí. Hoje, né? Até a hora que estava vindo aqui no caminho, o Fabiano pôs um áudio de um cliente. Não, doutor, quero que você entre com isso, depois você pede isso, depois eu falei, nossa, não precisa de advogado, ele já advoga. Né? Falei, nem precisa mais da gente. Eles sabem até, às vezes, melhor, né? Às vezes, muito mais do que muitos advogados. Vem, né? Assim, eu tenho direito à insalubridade e periculosidade. Eu tenho os dois. Eu tenho os dois. Sim. Então, é com esse universo que o empresário ele vai ter que lidar. E a profissionalização é o caminho. E a autoliderança é a pedra angular do sucesso empresarial. É trocar o favoritismo por profissionalismo. Ter conhecimento. Vamos fazer o nosso manifesto, então? Vamos lá, vamos. Mete marcha!